Que especial, que coisa boa podermos estar juntos, desfrutando de comunhão, nos reconhecendo e nos conhecendo. Alguns de nós talvez nunca tenham se visto. Esse final de semana é a oportunidade para isso. E nós queremos iniciar com uma canção que nós vamos cantar ela em todos os momentos de louvor, que foi um pedacinho que a gente fez aí na abertura, que vai ser a nossa música tema, né, da Bienal. E eu quero começar com o Salmo 115, versículo 1. Ele vai dizer: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome. E seja assim, aqueles que querem ficar de pé, vamos glorificar o nosso Senhor, vamos prestar a Ele o culto e a adoração que Ele merece.
pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. No passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Bem, que maravilhoso podermos desfrutar de uma tão especial, maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Não há palavras que possam expressar nossa gratidão quando nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós e quando nós podemos andar nos seus caminhos. E nós preparamos esse tempo aqui com muito carinho. Nós queremos que, de fato, o Senhor seja glorificado entre nós, no nosso meio. E nós nos alegramos realmente com cada um que veio. Queremos juntos estar fazendo isso agora. Tudo está preparado aqui. A
chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, só tu és santo. Declara conosco, Ele é santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
além das ondas olharei. Se a maré subir, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Por teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se a maré subir, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Que desafio, né? Cantarmos uma letra como essa. O Salmo 106, ele começa dizendo que o Senhor é bom. Muitas vezes, quando nós estamos no meio de uma tempestade, quando passamos por momentos difíceis, por tribulações, é muito difícil, nesse momento, a gente, de todo o coração, confiar e crer que Deus é bom. Isso não muda o fato de que Ele é bom, independente do que eu sinto ou do que eu penso. Como família, nós temos passado um momento muito difícil. E durante essa semana, muitas vezes eu disse, Senhor, Tu és bom. Seja o que for que Tu vais fazer, eu quero confiar que Tu és bom. E aquilo que Tu fazes é para o bem. É bom, é bom. Que Ele seja de fato o Rei do nosso coração. Que Ele seja de fato a vela do nosso barco, que nos conduz, que nos leva. Que a bondade dEle realmente se expresse nas nossas vidas. Vamos declarar isso. As próximas 2 canções nós vamos estar dizendo, e diga isso com todo o seu coração, que Deus é bom.
Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, 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 não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo,
tua bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Obrigada porque o nosso coração pode confiar plenamente em Ti. Obrigada por cada amado que chegou. Obrigada por esse tempo especial que temos para Te adorar. Obrigada pelo tempo especial que temos para nos conhecer, para termos comunhão uns com os outros. Obrigada pela Tua palavra que vai ser ministrada a nós. Abre nossos corações, nossa mente, para que essa palavra seja de fato uma prática nas nossas vidas. Muito obrigada por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amém. E aí, pessoal, estamos de volta e agora a gente quer apresentar as outras alianças além da de Novo Hamburgo, né? E vamos começar com uma que está bem pertinho daqui. Então, segundo o IBGJ, Também conhecido como o Instituto Brasileiro Giovanni Jacques, essa igreja conta com um número de 270 participantes. E olha como Deus é incrível, Davi. Durante a pandemia, enquanto muitas igrejas sofriam com dificuldades, essa aliança teve um crescimento de 18% nas participações das células. Pois é, Lê. E esse crescimento, ele refletiu em vários ministérios. Nos cultos, nas células, no Ministério Farol para jovens e adolescentes, no projeto de assistência social, nos encontros da maturidade para os idosos. Muito bom. E sabe o que é bom mesmo? Bom mesmo é o pastelão que eles fazem. Gente, eu vou lá, como lá, ainda trago um para casa para comer no dia seguinte. E o mais legal é que todo mundo da igreja acaba se envolvendo em algum processo. Seja na venda dos cartões, seja no fazer o pastéis, ou então até na limpeza no final do dia. Um baita trabalho em equipe, né? Então, sejam muito bem-vindos à Aliança Bíblica de Sapiranga! Muito bem! Uhul! Agora vamos falar de uma que tá bem... Não, tá bem pertinho não, mas veio do coração de Sapiranga. Olha que legal, Lê. A maioria dos membros dessa igreja que a gente vai falar agora está envolvida em algum ministério. Um ministério muito legal é o Sabor e Arte, tem foco no evangelismo.
As mulheres se reúnem de 15 em 15 dias nas terças-feiras para cozinhar ou para fazer algum trabalho artístico. Enquanto isso, elas aproveitam para conversar, para firmar laços, em especial com aquelas mulheres que não conhecem Jesus. Além desse ministério, eles têm as celebrações domingo, 2 células de adulto, 1 célula de jovens e outra de adolescentes. Ministério infantil, chá das mulheres, chá da primavera, encontro de homens, fim de semana da palavra e retiro da igreja. E olha, sempre quando falar em retiro, fica assim, ó, porque eu amo um retiro. E assim como Sapiranga tem os pastéis, essa igreja tem um outro exemplo de trabalho em equipe, mas que adivinha, também envolve comida, porque a gente gosta de comer comida boa, né? É bom, é bom. E esse exemplo deles é que eles fazem cachorro-quente para levantar recursos e se tornarem conhecidos na comunidade. Isso aí, chama a gente, galera. Então, com um total de 25 adultos, 6 crianças, sejam muito bem-vindos à Aliança Bíblica de Taquara! A próxima aliança que a gente vai apresentar é um doce de igreja, Doce como chocolate. que nem um chocolate. E tem uma história curiosa. Antes dos anos 2000, tiveram 2 tentativas de implantar uma aliança nessa cidade. Mas a gente sabe que o tempo de Deus nem sempre é igual ao nosso, né? A partir de 2001, um povo foi se aproximando e começaram a se encontrar como células. E, finalmente, em 2007, essa cidade foi incluída em um projeto de implantação, formando a aliança que existe até hoje. Com cerca de 50 participantes, essa igreja ela é formada por 3 células de famílias e 1 célula de jovens. Uma coisa interessante é que uma dessas células se reúne de manhã para atender as pessoas que trabalham à noite, já que essa é uma cidade turística. Além das celebrações de todos os domingos, essa aliança tem ministério de louvor, ministério infantil, recepção, galera, que é o nome que se encontra nos sábados à tarde, e algumas pessoas envolvidas no projeto Águia, que lida com crianças do 5º ano nos seus contraturnos. Sejam bem-vindos à Aliança Bíblica de Gramado! Pessoal, um aviso rápido que acabei de ficar sabendo. Quem está de pé tem lugar aqui na frente, então tem cadeira para todo mundo, não precisa ninguém ficar de pé, até porque agora a gente vai ter um tempo muito especial que o Roger vai nos conduzir para apresentar o nosso preletor. Então, Roger, pode vir para cá. E depois a gente vai continuar apresentando as outras, tá? Ninguém vai ficar de fora, a gente não esqueceu de ninguém. Até mais. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espere um pouquinho que eu vou ajeitar aqui. Muito bem. Uma boa tarde para todos. Muita alegria de receber todos vocês aqui. Nossas expectativas são muito grandes, foram muito grandes, e estão sendo a mais além do que nós imaginávamos. Eu quero dizer agora que as crianças podem ter o seu tempo, podem sair aqui pelos corredores, ir lá para a porta dos fundos. Tem o pessoal que vai estar orientando, e vocês vão ter um tempo muito especial da nossa Bienal Infantil. Vamos lá, gurizada. Que beleza. Muito bom. Tá, vai usar esse microfone então, que eu estou usando aqui. Isso aí. Passando e aqui. Mais para trás? Muito bem. Tenho o prazer de poder apresentar o nosso palestrante principal, Darcy Zborowski. Sobrenome. Uma salva de palmas para eles. E essas são nossas boas-vindas para você. Muito obrigado. Ele é pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. E nós vamos ter o privilégio de poder ouvir ele nos falando sobre trabalho em equipe. Mas o restante ele vai se apresentar. Eu só vou orar
Que Deus esteja abençoando a sua palavra e falando aquilo que nós precisamos ouvir. Estamos aqui além da nossa comunhão, além dos nossos relacionamentos, tudo que já foi falado, nós queremos ouvir a palavra de Deus e queremos aprender sobre ela e ver o que Deus tem para nos dizer, o que nós precisamos ouvir como alianças bíblicas, para que a gente possa desenvolver o reino de Deus, aonde nós estamos. E nós aqui estamos não só como cada um com a sua igreja, nós aqui estamos como a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos juntos aqui. Então vamos orar, pedindo a graça e a bênção de Deus. Senhor, nós agradecemos muito por estarmos nos reunindo nesse lugar. Nós agradecemos porque o Senhor trouxe a cada um de nós aqui. E sabemos que este lugar, Senhor, é um lugar especial, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui porque a tua igreja está reunida neste lugar. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos, faça com que nós possamos entender a tua voz falando ao nosso coração agora, pelo pastor Darcy, Senhor. Abençoa a vida dele, abençoa as suas palavras, abençoa a sua mente, declarando aquilo que o Senhor deseja para nós, declarando aquilo que tu, Senhor, quer nos falar, quer nos ensinar, quer nos motivar para continuarmos a viver a vida contigo, para continuarmos a declarar o teu reino aonde nós estamos. Então nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas e pedimos a bênção sobre a vida do pastor Darcy nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Roger, muito obrigado mesmo. Quero agradecer o Roger, Vanusa e Ian por estarem nos hospedando lá na sua casa. Que carinho, que amor, eu e Denise somos muito gratos a vocês. Pois é, eu sou o pastor Darcy. E antes que você me venha falar que você tem uma tia que se chama Darcy, eu já sei. Porque todo mundo faz questão de me lembrar disso, não é? É telefonema quase toda hora dizendo, queremos falar com a dona Darcy? Dona Darcy sou eu. Ai, desculpa, moço. Mas eu prefiro pensar que meu nome é bíblico. E tem que ser na revista atualizada. E está lá em Mateus 7,7. Pedi, pedi e Darcy vos dá. Então, daqui para frente, cada vez que você lê Mateus 7,7, não pode ser na NVI, porque eles tiraram meu nome da Bíblia. Tem que ser na RA. Você vai lembrar desse pobre pastor aqui com esse nome, não é? E com um sobrenome tenebroso. Sobrenome mais democrático que tem. Cada um escreve como quer e fala como bem entende. Isborovski. Mas ore por mim. Mas eu sou de uma família bem mestiça. Minha mãe italiana, meu pai descendente de ucraniano com índio bugre. E eu, então, nasci nessa família, fui crescendo nessa família. Lá para os áureos anos de 78, final da década de 70, eu estava na adolescência e o meu pai começou a me ensinar o que ele achava que era ser homem. E ele dizia assim para mim, meu filho, homem tem que feder, porque mulher gosta de homem fedido. No início da década de 80, fui para o seminário. Cheguei no seminário, tirei a minha nécessaire, que era um saquinho branco de supermercado, e tirei um invólucro de leite de magnésia Philips, lembra? Eles não sabiam, era o meu desodorante. Tirei um pedaço de sabão de coco, era o meu shampoo. E uma pasta de dente Colinos, aquela amarela escrito em verde, que ardia até o cérebro quando a gente escovava os dentes. Era assim a minha vida. Os meus amigos do seminário disseram, olha que legal, ele tem remédio para curar azia, sabão de coco para lavar a roupa. E eles mal sabiam que era o meu shampoo e o meu desodorante. Escondi isso deles, né? Passava o leite de magnésio escondido, meio atrás da porta do armário lá do seminário. E aí um dia um amigo meu descobriu isso.
E ele falou, o que é isso? Eu falei, pois é, isso aqui é o meu shampoo, o meu desodorante. E ele disse, você nunca usou shampoo na vida? Eu falei, não, é sabão de coco na minha casa. Aí ele falou, vem aqui, eu vou te dar um pouco de shampoo e você vai lavar. Gente, eu fui para baixo do chuveiro lavando o meu cabelo com shampoo. E eu senti que o meu cabelo de ceboso começou a se tornar sedoso. Aí encontrei uma linda moça no seminário. Porque foi difícil escolher uma menina no seminário, porque as meninas brigavam por mim no seminário. Elas diziam assim, fica para você. Eu não quero não, toma para você. E eu já estava orando muito. Uma vez eu orei e falei, Senhor, eu preciso me casar, me dá uma moça. A primeira que estiver passando na minha frente, Senhor, eu vou entender que é a tua vontade. Eu abri os olhos, gente, mas estava passando uma menina feia na minha frente. Eu fechei os olhos e falei, Senhor, eu estou orando sério, viu? E Deus me deu uma linda moça. O nome dela é Denise. Fica em pé, Denise, para que todos conheçam o amor da minha vida há 33 anos. Denise, essa linda... Fica em pé, Denise, não sente tão rápido. Essa linda moça de rosa é a mulher da minha vida, ela é a Denise. Aí descobri, gente, que ela havia tido uma paixão na vida dela, um camarada apaixonado por ela, que era poeta. E eu mal conseguia recitar batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. E eu tenho que aprender poesia. Uma vez eu fiz uma poesia para ela que era assim, ó. Eu cavo, tu cavas, ele cava, nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Denise, não é romântico, mas é profundo. Não deu certo. Denise falou, meu filho, trabalha, vai aprender a fazer poesia. E eu fui aprender a fazer poesia. E eu quero ler para vocês a primeira poesia que eu fiz para minha linda namorada, que hoje é minha linda esposa, a mulher da minha vida. Diz assim, ó. Esta é a minha namorada. Tem delicadeza e é bela. Sua fragrância é da florada de um dia da primavera. Não é loira nem morena, é mestiça. Donzela em que o meu coração se alegra. Seu doce olhar me enfeitiça, e nela minha alma se apega. É pura, meiga e tão docinha, quero apenas que seja sempre minha, e então viveremos sempre juntos. Que encantamento prova ao vê-la, tanto mais pura quanto mais bela, tanto mais bela quanto mais minha. Te amo, Denise. Beijo. E há 33 anos, nós começamos a trabalhar em equipe, eu e Denise. E nós desenvolvemos um relacionamento em equipe, tivemos uma produção muito boa, 2 filhos, uma filha linda chamada Débora, casada agora com o Lucas, mora em Goiânia, no estado de Goiás. E o Daniel, nosso caçula, que ainda reside conosco em São Paulo. Trabalhamos em equipe também no ministério que Deus tem nos dado. Trabalhamos na implantação de uma igreja na cidade de Sorocaba, depois na condução de uma outra igreja na cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo ainda. Depois fomos trabalhar no Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde alguns de vocês tiveram a oportunidade de estudar, e ficamos ali 15 anos, trabalho em equipe. E agora já fazem 15 anos que nós estamos ali servindo ao Senhor na Igreja Batista de Vila Mariana. Orem por nós e saiba que nós já estamos orando por vocês. Todo o ministério de liderança da igreja, todo o ministério diaconal da igreja, ministério Desperta Débora da igreja, vários ministérios estão nesse momento orando pela Bienal da Aliança Bíblica aqui em Novo Hamburgo, e que Deus possa abençoar
ricamente as suas vidas. Nossa igreja já ora por vocês e contamos com as suas orações por nós. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos muito pela alegria, pelo prazer que temos agora de estudar a Tua Palavra. Senhor, é verdade, e nós reconhecemos que só vamos entender a Tua Palavra se o Teu Espírito que habita em nós, por meio de Jesus Cristo, iluminar a nossa mente, de maneira que compreendamos a Tua Palavra como convém, porque Ele a inspirou. E a Tua Palavra nos ensina que Ele deve nos iluminar. Então rogamos que o Teu Espírito ilumine agora a nossa cognição, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa percepção da Tua Palavra. Mas é verdade, Senhor, aprendemos também na Tua Palavra que precisamos aplicar a Tua Palavra. Não podemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. E sabemos também que o Teu Espírito precisa nos orientar à prática da Tua Palavra. Então rogamos por toda a direção, orientação, consolação do Teu Espírito em nossos corações e em nossas almas. De maneira, Senhor, que possamos viver a Tua Palavra e assim o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua santidade. Pai, para que tudo isso aconteça é fato. Eu não posso, Senhor, atrapalhar em nada, macular em nada. Então eu peço que o Senhor fale ao meu coração e fale ao coração de cada um de nós aqui. Que a nossa segurança seja tão somente o agir poderoso, iluminador e condutor do Teu Espírito em nós. Nós oramos assim, Pai, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O tema escolhido para a Bienal é trabalho em equipe. Trabalho em equipe não é uma ideia humana. Não é o homem que decidiu fazer trabalho em equipe. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de fazer uma pós-graduação em pedagogia empresarial. E um pedagogo empresarial, ele trabalha com treinamento de equipe, ele trabalha com treinamento de liderança, ele trabalha com o clima organizacional da empresa. E nós, como pedagogos empresariais, nós somos então acionados para trabalhar de maneira que a equipe a corporação produza mais, tenha um ambiente melhor de trabalho. Quando eu estive cursando pedagogia empresarial, eu era o aluno mais velho da classe. Aliás, era mais velho do que os pais dos meus amigos de classe. E eu me lembro o primeiro dia que o professor falou, olha, eu quero que vocês se apresentem. E eu então me apresentei como pastor, e aí eu senti aquele ambiente assim, né? O que esse homem pastor está fazendo aqui? Aliás, foi o que o professor disse, o que um pastor faz aqui em pedagogia empresarial? Aí eu expliquei para ele por que eu estava naquele curso, que eu gostaria de ouvir o que eles estavam falando. Eu gostaria de aprender com eles, e porque eu tenho muitos líderes, executivos, empresários, pessoas se desenvolvendo no mundo corporativo. E eu me lembro que o professor dividiu lá a classe em grupos para fazer trabalho e ninguém veio fazer grupo comigo. Eu estava sozinho. Até que um desavisado chegou atrasado na aula e o castigo dele foi: você vai fazer grupo com o pastor da turma. E eu me lembro que poucos me cumprimentavam, poucos falavam comigo. E eu descobri que eu estava sofrendo um bullying, né, na faculdade. E na primeira aula, a aula de ética na corporação, o professor de ética estava ensinando lá. Aliás, é o professor de ética mais sem ética que eu encontrei na face da terra, não é? E ele estava ensinando lá, tentando responder algumas questões sobre ética no mundo corporativo.
E citou alguns filósofos, citou alguns antropólogos, citou algumas personagens importantes. Aí eu levantei a minha mão e disse: professor, posso dizer o que a Bíblia fala sobre isso? E ele disse: a Bíblia fala sobre isso? Eu falei: é justo, professor. E ele estava falando naquele momento sobre como líderes devem tratar os seus liderados, como chefes devem tratar os seus colaboradores. E eu disse: a Bíblia fala sobre isso, professor. Ele falou: mas a Bíblia fala sobre isso, mas não é um livro religioso? Não, professor. A Bíblia é a palavra de Deus viva, e ela tem muito ensino para nós, inclusive para o mundo corporativo. E ele disse assim: me mostre, abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4. Você vai ver como a Bíblia responde isso. E eu então abri a Bíblia em Colossenses capítulo 4, e no versículo 1 está escrito assim: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor nos céus. Eu troquei as duas palavras porque pode ser trocado na língua original grega, e eu disse: líderes, deem aos seus colaboradores o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Acabou a aula, no intervalo apareceram os crentes na sala. Paz do Senhor, paz do Senhor. Fala, seus miseráveis, onde vocês estavam? Onde vocês estavam na hora que dividiu o grupo? A verdade é que por todo aquele ano, eu tive a oportunidade de abrir a palavra de Deus numa faculdade humanista, num curso humanista, onde eles acham que o homem tem as respostas. Em todas as matérias que eu fiz, em todas as matérias que eu fiz no curso de pós-graduação de pedagogia empresarial, a Bíblia sempre se mostrou com uma sabedoria maior e excelente perante a sabedoria humana. Exatamente o que nos conta 1 aos Coríntios, capítulo 1, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Impressionante, porque um dia eu estava com esse mesmo professor de ética do meu lado, porque curso de pós-graduação, gente, é o seguinte: você dá aula, o professor recebe o salário. Então eles passam um monte de artigo para nós, a gente prepara, apresenta a aula, ele dá nota e assim vai. Ele fala uma coisinha ou outra e vai. E tem que ser assim mesmo, porque já é um curso de pós-graduação, desenvolvimento, né, pós-graduação, e precisa ser assim. Ele precisa treinar os indivíduos, porque mais cedo ou mais tarde os indivíduos estarão ali ensinando e trabalhando. E eu me lembro que um grupo estava falando sobre a ganância no mundo corporativo. E eu então, ele estava do meu lado, eu abri rapidamente, eu não usava papel, né, eu usava um tablet, então abri rapidamente, acessei a Bíblia no tablet, e dei para ele e mostrei, não é? Então, 1 Timóteo, capítulo 6, que o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e aqueles que querem ficar ricos caem em muitas armadilhas. E ele olhou assim e falou: a Bíblia fala mesmo. Falei: fala, professor. E eu pensei: hoje ele vai me chamar lá na frente, vou poder orar na sala, vou falar de Jesus para todos os meus amigos que não são crentes. Tinha uma amiga que ela dizia assim: Darcy, desce um negócio em você. Eu falei: desce não, minha filha, você está confundindo as coisas, aqui já está em mim, não desce nada aqui não. Aí acabou a aula, ele não me deu oportunidade nenhuma, fiquei meio frustrado, fui embora. Na aula seguinte com esse professor, ele entrou na sala e disse assim: olha, o Darcy, por ser pastor, tem uns insights teológicos, ele falou. Começou bem assim a aula. E eu queria que ele viesse aqui à frente e falasse para vocês o que ele me falou na aula passada. Gente, agora estava começando a aula numa faculdade humanista, num curso humanista, com um monte de gente que não conhece quem é Deus, quem é Jesus, o que é a palavra de Deus, e agora Deus estava dando uma grande oportunidade para que a palavra dele fosse honrada. E sabe o que aconteceu? Os meus colegas iam apresentar trabalhos, eles achavam que usar um versículo bíblico no trabalho aumentava a nota.
Antes deles apresentarem os trabalhos, eles chegavam para mim e diziam assim: ô Darcy, você tem algum versículo para eu pôr no meu artigo aqui? Eu estou falando sobre isso. O meu trabalho de conclusão dessa pós-graduação, que é chamado de artigo, foi sobre uma nova proposta de resolução de conflito para o mundo corporativo. E eu foquei o colégio que nós temos na nossa igreja. Nós temos um colégio lá, hoje Colégio Batista Brasil. E eu usei, sem a minha orientadora, que era pós-doutorando em administração de empresa, eu usei a Bíblia. Eu falei para ela: eu vou fazer uma proposta que eu vejo na Bíblia. Eu posso fazer, professora? Ela disse: pode, faça. E eu então fui desenvolvendo, à luz das Sagradas Escrituras, uma nova proposta para resolução de conflito numa equipe, no mundo corporativo. Essa professora ficou impactada com o resultado do artigo, que é o resultado da exposição bíblica, que ela disse assim: eu quero publicar esse artigo, porque essa expressão, essa solução, essa proposta que você está colocando no papel, ela tem grande excelência, e eu tenho certeza que ela vai resolver os conflitos do mundo corporativo. Sabe o que é isso, gente? É a Bíblia. É a Bíblia. Pela primeira vez na vida, Deus aprovou uma cola, que eu colei. Eu olhei para a Bíblia e escrevi a proposta. Eu falei para ela: é da Bíblia, vou fazer da Bíblia. E ela disse: pode fazer. Tá bom, professor. Pela primeira vez na história acadêmica e única, Deus aprovou uma cola, porque era para a glória dele. A palavra de Deus tem a resposta. Então eu queria dizer para vocês que trabalho em equipe não é invenção humana, não nasceu no coração do homem. Na verdade, o que nasce no coração do homem é conflito, é centralização, é eu faço as coisas para o meu próprio reino, eu trabalho para a minha própria glória, eu quero sentar à direita e à esquerda de Jesus no reino dele, eu não ouço outro, eu faço o que eu bem entendo, eu quero ser o semideus da onde eu estou. E isso é humano. Agora, trabalhar em equipe, respeitar equipe, servir equipe e crescer como equipe é divino. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. E nós vamos ver que o trabalho em equipe tem sua origem e modelo no próprio Deus. É Deus quem mostra para nós como se trabalha em equipe, como se faz um trabalho em equipe. Não foi o homem que mostrou isso para nós. Isso começa em Deus, no Senhor nosso Deus. Lá em Gênesis 1, 26, você encontra a palavra de Deus dizendo assim. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O primeiro verbo que nós encontramos nesse versículo é um verbo no plural, e que aponta para um Deus trabalhando em equipe. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma equipe. Deus está falando para nós que o trabalho em equipe tem origem nele. Ele mostra para nós que o trabalho tem que ser desenvolvido em equipe. Quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O verbo e os pronomes usados, tanto na língua hebraica
quanto aqui traduzido no português, apontam para uma pluralidade de pessoas, uma equipe na eternidade. Mas vamos ver isso acontecendo de fato. Se você abrir comigo em Salmo capítulo 8, versículo 5, você vai encontrar a palavra de Deus mostrando que é Deus Pai quem cria o homem. Então aqui em Salmo 8, nós encontramos no verso 1, o Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Aqui o Salmo começa já apontando para a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. E no versículo 4, finalzinho, ele diz, e o Filho do homem, para que com ele te preocupes. Então ele fala do Filho do homem, da humanidade. E ele diz assim, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Então no Salmo 8, nós encontramos a declaração da Bíblia, da palavra de Deus, do próprio Deus dizendo que quem criou o homem foi Deus Pai. O Senhor nosso, majestoso o teu nome em toda a terra. Primeira pessoa da Trindade. Mas também em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, quando Paulo escreve à igreja de Colossos para mostrar a excelência, a grandeza, a supremacia de Jesus Cristo, perante uma heresia que estava solapando e entrando sorrateiramente dentro da igreja do primeiro século, o gnosticismo, que não é diferente hoje. O gnosticismo ainda está aí, negando a divindade de Jesus, falando que Jesus é uma pessoa bacana, e você vai encontrar vários livros escritos assim, Jesus o maior líder de todos os tempos, Jesus o maior psicólogo de todos os tempos, Jesus... Mas você não encontra livros escritos, Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Antes dele ser um grande líder, e foi. Antes dele ser um grande homem divino, que cuida das nossas emoções, e cuida, é ele que diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é aquele que morre na cruz do Calvário, que paga o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, em primeiro lugar, ele é meu Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Exaltar Jesus como grande líder, exaltar Jesus como grande psicólogo, é uma forma pós-moderna de gnosticismo. Nos dias de Paulo, isso era fato. Eles diziam que Jesus era um aio supremo. Aion era o nome que eles davam aos seres espirituais do gnosticismo. E que Jesus era um tipo anjo supremo. Paulo escreve a carta aos Colossenses para destruir essa heresia. E a palavra de Deus mostra quem é Jesus. No versículo 9 do capítulo 2 de Colossenses você tem, pois em Cristo habita corporalmente, no corpo dele, quando ele estava aqui na face da terra, toda a plenitude da divindade. E a gente sabe disso. Jesus mostrou toda a plenitude da divindade dele enquanto viveu aqui. Acalmou tempestades e os seus discípulos diziam, quem é este que até a tempestade acalma? Eu tive o privilégio de visitar Israel com um grupo. E nós fizemos uma navegação no Mar da Galileia. E eu dizia para o pessoal, gente, se prepara que eu estou orando para que quando a gente estiver lá no meio do mar, venha uma tempestade. Que isso, pastor, você enlouqueceu? Eu estou orando por isso mesmo. E eu estava, de fato, não estava mentindo a eles. Eu quero que a hora que a gente estiver lá no meião, venha uma tempestade daquelas que Pedro, Tiago, João e Jesus no barco passaram, para a gente sentir o que Jesus acalmou.
mas a minha oração era única, a do grupo eram mais de 20 pessoas orando para não acontecer, e não aconteceu. Nós navegamos no Mar da Galileia com muito sol, mas a gente estava hospedado ali em Tiberíades, aquela cidade que aparece na Bíblia, ela existe ainda. E nós estávamos hospedados ali. Quando eram umas 3 horas da manhã do dia seguinte, eu acordei com vários trovões e rajada de vento. E eu acordei gritando: Denise, Denise, a tempestade chegou, é agora! E a Denise, meu marido, seu maluco, são 3 horas da manhã, você vai acordar o povo. Eu quero que todo mundo acorde e veja a tempestade. Porque as tempestades ali no Mar da Galileia, elas vêm de repente e elas dizimam as coisas. E aquela tempestade das 3 horas da manhã inundou o estacionamento do hotel que a gente estava hospedado naquele dia. E eu falei: obrigado, Senhor, porque eu vi a tempestade. É igual caça-tornado, sabia? Já assistiu, né? Que os caras ficam atrás de tornado, eu estava atrás da tempestade, eu queria ver. E eu vi uma tempestade sem igual depois de um dia muito ensolarado. Porque eu queria ver a olho nu o que Jesus acalmou. Gente, é assustador. Há um relato que em 91 houve uma tempestade de repente no Mar da Galileia por causa do encontro do ar quente que vem do Mediterrâneo e do ar frio que vem ali das colinas de Golã, e eles se ajuntam e tem tempestades ali muito fortes, que 2 pessoas que estavam à beira do Mar da Galileia foram levados pela água e nunca mais foram encontrados. Foi isso que Jesus acalmou. Uma tempestade que Pedro, Tiago e João não estavam acostumados e não esperavam. Lembre-se, eles são pescadores, eles entendem do clima. Eles conhecem o sentir do vento no Mar da Galileia. Eles olham para o céu e conseguem ler através do céu o que pode ou não pode acontecer naquela noite. Mas eles foram pegos de surpresa por uma tempestade que o próprio Deus gerou para que eles vissem que Jesus aqui na terra tinha em seu corpo a plenitude da divindade e ele acalmou. Por que Jesus tem poder para isso? Primeiro, porque ele é Deus e porque tempestades foram criadas por ele e o homem foi criado por ele e todas as coisas foram criadas por ele. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Final do capítulo 11 de Romanos diz a mesma coisa. Todas as coisas é para ele, por meio dele e por ele. Jesus criou também o homem. E ele está lá em Gênesis 1, 26, junto com Deus Pai. Trabalha em equipe. Mas o Espírito Santo também está envolvido nessa equipe na criação do homem. Se você abrir em Jó, abra comigo no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. Aqui são as palavras de Eliú, o amigo mais novo de Jó. Todo mundo acha que ele tinha 3 amigos ali na história dele. Não, são 4. 3 que não conseguiram derrubar a argumentação de Jó, tentando entender todo aquele sofrimento, porque na cabeça deles, alguém sofre porque fez alguma coisa errada. Alguém sofre porque pensou alguma coisa errada. Alguém sofre porque agiu de alguma forma errada. E não foi isso. Jó era o homem mais justo da sua época. Quando ele perde tudo, ele diz: Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a mulher dele diz: amaldiçoa o seu Deus, ele diz: como posso amaldiçoar o meu Deus? E os amigos dele ficam sem resposta.
E aí entra o jovem da história. Ah, como o jovem é precioso. Não é à toa que João escreve lá: jovens, vocês são fortes, vocês amam a palavra de Deus. E ele diz, como mais jovem, Eliú: olha, eu sou mais jovem, até agora fiquei em silêncio, porque vocês mais velhos devem falar primeiro, mas vi e percebi que vocês não conseguiram dar respostas a Jó. E aí ele começa a falar a Jó, e ele usa 2 versos do capítulo 33 de Jó, para dar autoridade a ele. E o primeiro é o versículo 3 de 33, que diz assim: minhas palavras procedem de um coração íntegro, inteiro. Eu não tenho sentimentos aqui que maculam a minha conversa com você, Jó. Não quero ser mais importante do que você, não nutro nenhum sentimento de rancor contra você. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei, o que eu aprendo com vocês mais velhos sobre o nosso Deus. E aí ele diz, a segunda palavra dele para autoridade, é que ele está dizendo: olha, Deus é quem me fez, Ele é quem me ensina, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ele está dizendo: assim como você, Jó, assim como vocês, meus amigos, Deus me fez. Eu sou produto da criação do Senhor. E ele diz isso assim: o Espírito de Deus me fez. O Espírito Santo envolvido na criação de Eliú. O Espírito Santo envolvido na criação do homem. Trabalho em equipe. Por isso, o trabalho em equipe permite a participação de todos na criação dos objetivos. Foi assim com Deus. Ele é o modelo. Ele nos mostra isso. E quando vamos trabalhar em equipe, precisamos olhar para Deus, para a Santíssima Trindade, e ver em Deus Pai, em Deus Filho e no Deus Espírito Santo o modelo, o ensino, como se trabalha em equipe. Mas a Bíblia continua. Na criação eles trabalham em equipe, mas na obra de salvação eles também trabalham em equipe. Porque a Bíblia diz em João 3:16 e 17 que é o Pai que envia o Filho. Abre a sua Bíblia, todos nós conhecemos. Vamos falar de cor, João 3:16, porque Deus, de tal maneira... não, pode ser melhor, vamos lá, gente. Porque Deus amou o mundo... (17) Sempre misericórdia. É sempre assim. E é o 17 que mostra para nós que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olhe só quem é que envia. O Pai enviou o Filho. Ele participa desse momento do plano de salvação para toda a humanidade que crê em Cristo Jesus. Ele envia. Ele é que vai mandar Jesus aqui para a terra. O envio de Jesus é por meio de Deus Pai. É verdade que Jesus também veio voluntariamente. Não foi obrigado a estar aqui. E a prova disso é que quando ele diz: Pai, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele está mostrando o amor voluntário dele para morrer na cruz do Calvário. Mas é Deus que envia. Deus Pai é quem enviou o Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele.
E quem é que executa isso? O Filho. Trabalha em equipe. Eu envio. Você executa. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 15. E você vai olhar ali nos versículos 3 e 4, o tratado cristológico de Paulo, escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Quem é que morreu? Diz o texto bíblico, diz a palavra de Deus, Jesus. Está ali, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Pai envia, o Filho morre, Ele executa o plano da salvação, é o sangue dele, é a vida dele. Eli, Eli, lama sabachthani. É a vida dele ali que está pagando pelo preço do pecado, a ponto da comunhão eterna de Deus Pai ser quebrada por causa do meu pecado e do seu pecado, com Cristo Jesus. Mas porque a execução é plena, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é santo, plenamente santo, porque Ele é Deus, plenamente Deus, e pode pagar pelo pecado da humanidade. Logo depois que Ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, Ele diz, tetelestai, está consumado, e entrega o seu espírito a Deus. É Ele quem executa. É o Filho que morre. Não é Deus Pai. Existe uma heresia na história da igreja que diz que quem morreu é Deus Pai. Aliás, tem um livro agora por aí sendo publicado fazendo essa confusão de que quem morre na cruz é Deus Pai. Não, é Deus Filho, é Jesus, é Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E o Espírito é quem advoga, é quem me convence, é quem me defende, é quem me ensina que o Filho pagou por mim. Quando Nicodemos está buscando a salvação, Jesus diz, o Espírito sopra onde Ele quer. E se Ele convencer você, Nicodemos, você vai conhecer a vida eterna. Lá em João capítulo 16, abre a sua Bíblia aí comigo, 8 a 11, nós encontramos essa advocacia do Espírito Santo em nos convencer, em defender o sacrifício de Jesus a nós, e então nos levar a crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 16 de João. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Gente, toda a verdade bíblica que nós tomamos ciência, toda a verdade bíblica que nós absorvemos na nossa leitura, que nós aprendemos no nosso estudo bíblico, não é resultado da nossa capacidade cognitiva, não. Senão os grandes inteligentes da humanidade teriam recebido a Jesus como Salvador, teriam defendido as Sagradas Escrituras, teriam honrado a Deus como Deus vivo e verdadeiro, mas morreram gritando no seu ateísmo, no seu agnosticismo, na sua falência espiritual. Há relatos de grandes personalidades filosóficas, sociológicas,
do mundo, agonizando na hora da morte, gritando o pavor da morte sem Cristo Jesus. Não é inteligência humana, é o Espírito Santo que atua em minha mente e eu então entendi, eu sou pecador. Estou lendo um livro agora que é Em Defesa da Graça, do Lee Strobel. Ele já escreveu Em Defesa de Cristo, Em Defesa da Fé e agora Em Defesa da Graça. Ele é um pastor lá numa das igrejas em Chicago, nos Estados Unidos. E ele está mostrando nesse livro como as pessoas não se acham pecadoras. Gente famosa da sociedade norte-americana, que dizem, eu sou bom o suficiente para não precisar dessa história de salvação. A ponto de dizer, dos 10 mandamentos que existem, cumpra os 10. Mentira. Mas é que as pessoas não se acham pecadoras. Nós só entendemos que somos pecadores quando o Espírito Santo vem e diz, você é pecador miserável. Sabe, eu por 18 anos, eu vivi na igreja, cresci na igreja. Vim crescendo, se desenvolvendo na igreja, passando pelo departamento infantil, depois pelo departamento de adolescentes, depois pelo departamento dos jovens. Mas foi com 18 anos, no primeiro ano, fui para o seminário, mas foi no primeiro ano do seminário que eu fui impactado pelo Espírito Santo. E lendo um livro que diz Queremos Ver a Jesus, de Roy Hession, eu entendi que eu era pecador. Eu entendi a desgraça da minha alma, do meu espírito e do meu ser. E naquele momento a minha alma foi convencida pelo Espírito Santo de Deus, você é pecador. E você precisa clamar por Jesus Cristo como seu Salvador. Em abril de 1983, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, na biblioteca ali daquele seminário, eu entregava a minha vida a Jesus, depois de 18 anos frequentando a igreja. Sabe por quê? Porque eu não me achava pecador. Eu era filho de líderes da igreja, meus pais super envolvidos na igreja, eu fui criado no acampamento Palavra da Vida, ia todas as minhas férias, depois me tornei equipante na Palavra da Vida, trabalhava no acampamento várias semanas do mês. Foi lá que eu conheci meu grande amigo Vandeco. Cadê você, Vandeco? Vandeco de Passo Fundo, quase tomei um susto hoje, como tá velhinho meu amigo. Mônica, vou orar por você, minha filha, que vai dar um trabalho isso aí que eu vou te dizer, viu? Conheci meu amigo Vandeco, travamos uma profunda amizade, mas eu não me achava pecador, porque eu trabalhava na equipe, era filho de líderes na igreja, trabalhava na igreja, cantava lá no louvor na igreja, até o momento que eu tive que ser convencido pelo Espírito Santo, você é um miserável pecador. E minha alma clamou ao Senhor, dizendo, eu preciso de Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso é obra do Espírito, trabalho em equipe. Jesus já tinha morrido há séculos atrás por mim. Mas enquanto o Espírito Santo não veio e disse, você é pecador, você entenda o seu pecado, entenda a sua realidade. Eu não clamei para que Jesus fosse meu Salvador. 18 anos na igreja, não clamei. Foi no momento em que o Espírito advoga e mostra que eu sou pecador. Então eu entendo que eu preciso de Jesus como meu Salvador. Trabalho em equipe. Deus Pai já havia enviado Jesus há séculos atrás. Jesus já havia morrido há séculos atrás. Mas depois de séculos e séculos e séculos passados, o Espírito Santo vem e trabalha na sua função, na equipe divina pela salvação da humanidade e convence o meu coração do pecado, do juízo e
da justiça. E então eu sou levado a entender que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E eu dou uma resposta a Ele, eu o recebo, eu entendi. Eu entrego a minha vida ao Senhor como meu Salvador. Trabalho em equipe. O trabalho em equipe permite a participação de todos na execução dos objetivos. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito advoga. Mas há ainda dois aspectos. Na obra do batismo, todos nós que somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que está lá em Mateus 20:8. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o resultado do plano da salvação. Essa é a publicação de que eu recebi a Jesus como meu Salvador. Essa é a publicação de que eu entendi que a obra salvadora de Deus é suficiente, unicamente suficiente para a minha salvação. E eu entreguei, eu entendi pela ação do Espírito Santo, pelo que Jesus fez, pelo que o Pai enviou, que eu preciso de Jesus como meu Salvador. E então eu me entrego a Ele e agora eu publico isso de portas abertas na igreja, a toda e qualquer pessoa que quiser entrar ali e vir o nosso batismo, de que eu recebi a Jesus como meu Salvador. Mas como o batismo ele aponta para a obra salvadora da Santíssima Trindade, por isso é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando em Atos, Pedro diz, vocês precisam ser batizados em nome de Jesus, ele está apontando para isso. Em nome de Jesus é como Jesus ensinou, em nome de Jesus é como ele disse. Quando alguém fala em nome de alguém, tem que ser igual ao que ele ensinou. E ele havia ensinado os seus discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trabalho em equipe. De novo, a equipe da Santíssima Trindade é reconhecida no resultado público da salvação do ser humano. Ele é reconhecido no resultado público da criação do homem, da redenção do homem. Trabalho em equipe. Percebe como Deus é modelo? Como Deus nos ensina com isso? O resultado do trabalho em equipe não pode ser reconhecido apenas um membro da equipe. O resultado do trabalho em equipe não pode ser ovacionado para apenas um membro do time. É para todos. Por isso que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reconhecimento na Santíssima Trindade de que estamos trabalhando em equipe. E em equipe nós estamos criando o homem, redimindo o homem e agora reconhecendo publicamente a remissão dos pecados desse homem. Trabalho em equipe, reconhecimento de todos. Portanto, o trabalho em equipe reconhece a participação de todos no resultado dos objetivos. Como Deus é modelo, como Ele nos ensina, como Ele é fantástico. Está vendo só? Nós estamos lendo a Bíblia. A Bíblia é sim um livro religioso. Nós a usamos para liturgia de culto, para pregação no culto. Nós a usamos para fazer um culto fúnebre. Recebemos a notícia agora de pouco que faleceu uma senhora amada da igreja, lá da Igreja Batista de Vila Mariana. Um dos pastores da igreja amanhã fará o culto fúnebre. Ele vai usar a Bíblia como livro religioso que nos orienta como encararmos a morte e como sermos consolados pela morte. Mas ela também é a palavra de Deus viva e eficaz e inspirada
e útil para o nosso ensino em todas as áreas da nossa vida. E aqui estamos vendo que ela é modelo, e nos mostra o modelo do trabalho em equipe na Santíssima Trindade. A Bíblia tem respostas. Uma vez eu disse isso e um jovem levantou a mão e disse: a Bíblia tem todas as respostas, pastor? Tem. Nunca imaginei que ele iria fazer a pergunta que ele fez, Roger. E ele disse: a Bíblia tem a resposta para eu trocar o meu carro, pastor? Não, miserável. Hã? Vê se isso é pergunta para fazer para um pobre pastor. E eu imediatamente comecei a orar: Senhor, me dá sabedoria, que eu não sei o que eu vou responder para esse moleque. Estou com vontade de pular lá nele e dar uns tapas nele, mas responder, eu preciso responder. E o Espírito Santo rapidamente vem e orienta a gente, ilumina a nossa mente. Eu lembrei de Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não fiquei devendo nada a ninguém. Romanos capítulo 13, veio tudo na minha mente. Gente, é o Espírito Santo, porque quando ele fez a pergunta, eu não imaginava o que eu ia responder. Trabalho em equipe do Espírito Santo conosco. E eu disse assim: tem. Mas ele queria me apurrinhar, é óbvio. E ele disse: então qual é a resposta? Você tem dinheiro para trocar o carro? Aí ele disse: mais ou menos. Bom, mais ou menos não tem, a verdade é essa. Falou mais ou menos porque não tem. Então a Bíblia diz para não ficar devendo nada a ninguém. Se você não tem dinheiro para trocar o carro, não é para trocar. E essa é a resposta de Deus, está em Romanos capítulo 13, versículo 7. Vamos continuar? Não, eu tenho mais uma pergunta. Ah, peraí, cara. Alguém tapa a boca desse moleque. Aí ele levantou a mão e falou: não, mas eu tenho mais uma pergunta. Mas qual é a pergunta? A Bíblia tem a resposta qual é a marca, a cor e o modelo do carro que eu tenho que trocar? Ah, o que é? Você está pensando que ele é igual a esses meninos de Deus aqui, dirigindo louvor? Nada. Ah, mas o Espírito Santo já estava trabalhando em equipe comigo. Ele já havia me lembrado de Gênesis 1:26. E ele falou: fala da imagem e semelhança. E eu falei: imagem e semelhança? Tem. Eu pensei: tem. Ele falou: qual é a resposta? Olha, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá dentro do meu coração eu falava assim: eu duvido, mas foi. A Bíblia diz: eu acredito. Tenho fé para isso. E eu disse para ele: tem. Você tem a imagem e semelhança de Deus em você. E a Bíblia diz que você foi criado com razão, volição e emoção. Essas são as 3 palavras básicas para você explicar a imagem e semelhança de Deus. Animal não tem razão, gente. Não entra na faculdade. Não defende prova no ensino médio. Não faz, não tem razão, não tem cognição. Animal não tem emoção. Não acredite, o seu cachorrinho não te ama. Não chore porque eu estou dizendo isso também, mas ele não te ama. Tá bom? Como teu pai te ama, como tua mãe te ama, como teu namorado, tua namorada te ama, como tua esposa, sua esposa te amam, como nós nos amamos em Cristo. Não ama. Ele está acostumado com você. Se eu pegar o teu cachorrinho, levar embora para São Paulo, a 1.000 e quantos quilômetros? 34 mil, sei lá quantos quilômetros de distância, você não vai receber um mês depois uma mensagem. Antigamente era uma carta, agora é mensagem por WhatsApp. Você não vai receber uma mensagem do seu cachorrinho escrito assim: sniff, sniff, au, au. Que saudade de você, meu antigo dono. Au, au, au. Não vai. Nem vai lembrar. Ele não vai perguntar para mim: como é que está meu antigo dono? Não vai. Porque eu vou começar a dar comidinha para ele, fazer carinho nele, vai acostumar com o cheiro do ambiente da nossa casa, dos habitantes de lá. Vai ser um pouco difícil dele acostumar com o cheiro do Daniel, mas ele vai acostumar, não é? Não vai, porque ele não tem emoção. Agora, o seu filho vai estudar lá em São Paulo, e ele frequenta a nossa igreja, e eu começo a conviver com o seu filho, que mora aqui em Novo Hamburgo, ou em Gramado, ou
Sapiranga, Santa Rosa, Caxias, sei lá. E vai lá para São Paulo. E ele começa a frequentar a nossa igreja. Eu começo a pastorear teu filho. Tem uma hora que ele vai falar: pastor, estou morrendo de saudade da minha mãe. Pastor, eu sinto saudade do cheiro do ambiente da nossa casa. Vem feriado, ele paga o preço, ele dá nó na carteira para conseguir pagar a passagem, seja de avião, seja de ônibus, para vir aqui, passar 3 dias e abraçar a mãe, abraçar o pai, acredite que abraçar até você, irmão, ele quer. Sabe por que ele faz isso? Porque tem emoção, tem amor verdadeiro. E, gente, nós temos uma capacidade de escolha. Você, por acaso, tem um pet em casa? Por acaso ele fala para você: eu não quero essa ração hoje. Essa marca não me agrada mais. Agora eu quero outra marca. Sabe aquela marca que aparece aquela cachorra? Se ele é macho, ele diz assim: aquela cachorrinha bonitinha no pacote, aquela que me agrada. Não tem, o cachorro não faz isso. Por mais perto da humanidade que ele viva. Mas o seu filho tem escolha. Em tenra idade eles têm escolha. E você vai com eles no McDonald's e eles escolhem. Você vai comer isso hoje? Não quero, quero aquilo. Não é assim? Eles escolhem. Já desde pequenininho. Aquela coisinha fofinha. Delícia, tinha uma criança loirinha ali na nossa frente. Acho que estava no colo do vô, devia ser. Uma delícia. Ou o pai, né? Uma delícia. Ele começou a olhar para mim, comecei a fazer careta para ele. Ele deu um sorriso simpático, mas que menino simpático. Ele deve ter uns 2 anos de idade. Mas já tem escolha. De repente eu vi no meio da galera lá. Acabou a 4ª música. Oba, agora a gente vai brincar. Porque ele estava esperando, a escolha dele é ir lá. Com a meninada, vamos fazer festa. Escolha. Eu filmei um deles aqui, ó, no meio do corredor. Não vou postar, fique tranquilo. Eu só filmei para eu ver depois. Ó, a gente cantando, ele fechando o olho assim, cantando a música e adorando ao Senhor. Deve ter uns 5 anos de idade. Por que ele faz isso? Porque ele tem raciocínio, porque ele tem emoção e porque ele tem volição. Então eu falei para esse jovem: você tem raciocínio, emoção e volição. Quando você for comprar um carro para escolher modelo, cor e marca, a primeira coisa que você tem que usar seu raciocínio. Você vai ter dinheiro para pagar IPVA? Tem dinheiro para pôr gasolina no carro? Não adianta você querer comprar um carro turbinado, 2 pontos sei lá o quê, que chega em 1 segundo a 120, mas também que gasta um tanque de gasolina em cada quilômetro, se você não tem dinheiro para pôr gasolina no carro. Raciocínio. Ah, então eu tenho. Aí é hora de você usar a emoção. Dentro dessa realidade que você pode comprar, você vai nas marcas e vê qual mais te agrada. Nessa época tinha uma propaganda na televisão que o carro piscava. Lembra dessa propaganda? O carro dava uma piscadinha. Não me lembro agora a marca do carro, mas a pessoa ia passando assim pela vitrine da concessionária e a propaganda dava uma piscadinha o carro para a pessoa. Aí eu falei para ele: aí você vai olhando as marcas e os modelos, e uma marca e um modelo vai dar uma piscadinha para você. E aí é hora de você usar a volição, capacidade de escolha. E aí você escolhe a cor que mais te agrada. Se é cor-de-rosa, roxo, vermelho, prata, branco, preto, sei lá que cor você quer. Essa é a resposta de Deus. Trabalha em equipe do Espírito Santo com a gente. Você acha que eu tinha tudo isso na minha cabeça? Tinha nada. Depois de anos de estudo de teologia, curso de mestrado em hebraico, Antigo Testamento, a hora que ele fez a pergunta, mas não lembrava nada.
Se não é eu orar e falar, Senhor, me ajuda, e o Espírito Santo vem aqui, vai, eu vou te ajudar. E sopra a resposta para mim, eu não ia saber responder. Trabalho em equipe. E para terminar, na bênção à igreja. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 13, 14. A bênção à igreja, dada também pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13, 14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Está vendo como Deus agora se relaciona? Ele criou, Ele redimiu, Ele publica o trabalho dele em equipe e agora Ele age até o momento em que Ele nos levar eternamente para o céu e continuará agindo assim, Ele nos amando, Jesus Cristo nos agraciando e o Espírito Santo comungando conosco. Trabalho em equipe. Portanto, o trabalho em equipe reconhece o valor de cada integrante do time. E é dado a cada um deles o privilégio do relacionamento, da comunhão, da graça e do amor uns com os outros, entre eles e com a igreja. Isso é trabalho em equipe. E o Senhor é modelo. E Ele nos dá exemplo de como devemos trabalhar em equipe. Quero terminar fazendo uma reflexão. Escolher indivíduos é o começo. Aprender a trabalhar juntos é o processo. E agir juntos é o sucesso. Que nós tenhamos o modelo da Santíssima Trindade em nossas mentes, em nossos corações, à medida que nos envolvemos no trabalho de equipe, para a glória deles, para a honra deles e para o crescimento do reino deles. Que o Senhor nos ajude. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo precioso que passamos juntos. Continua, Senhor, abençoando esse tempo delicioso, prazeroso e edificante que estamos vivendo na Bienal. Muito obrigado, nós oramos agradecidos. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.